fantástica ferramenta revela e o que ela não revela a respeito de um indivíduo? É possível fazer diagnósticos de doenças? É possível saber, por exemplo, se o indivíduo tem uma parasitose? É possível fazer alguma adivinhação em relação ao que se vê na iridologia? A iridologia tem base científica? Realmente, o que é possível saber sobre o paciente? Bem, então antes de falar o que a iridologia revela, eu vou falar o que ela não revela. Bom, não é possível saber valores laboratoriais através da íris. Não é possível saber doenças específicas pela iridologia, e eu vou explicar isso um pouco melhor. Não é possível identificar o sexo ou a idade do indivíduo. Não é possível saber se já foi feita alguma cirurgia no organismo desse indivíduo pela íris. Não é possível saber a longevidade desse indivíduo, quantos anos ele vai viver. E aqui tem um ponto bem interessante, porque tem alguns exemplos. Não é possível identificar estado gestacional na iridologia, pois apesar de já ter ouvido de alguns conhecidos que algo já foi se elucidado com profissionais de iridologia sobre esse tema. Bom, não é possível verificar se o indivíduo tem parasitose, a não ser que essa parasitose esteja no olho. Esse ponto ele é realmente assim questionado porque na literatura antiga existia-se relatos ali de possibilidade de identificar uma parasitose. Contudo, hoje, pela base científica e pela literatura que a gente dispõe, isso não é real. Bom, infecções bacterianas. É possível identificar? Aqui é outro ponto de contradição, pois existem alguns sinais que se referem a uma situação pós-infecção. Por exemplo, uma pós-infecção por Streptococcus. Existem sinais específicos, inclusive, relatando isso em literatura. Contudo, de forma geral, não existe uma consolidação de dados para a gente afirmar que é possível identificar uma infecção bacteriana pela íris. Bem, então realmente, o que a iridologia revela? Bom, inicialmente a gente tem que entender que a iridologia ela é uma ferramenta de apoio terapêutico, principalmente baseada em anamnese. Então ela é uma ferramenta de anamnese, uma ferramenta de avaliação. A iridologia ela não trata, ela não faz diagnóstico, ela identifica possíveis locais, por exemplo, menos desenvolvidos, locais com hiperatividade celular, identifica, por exemplo, contaminações presentes nesse organismo, toxinas. A gente também dá um enfoque muito interessante no intestino e, inclusive, a inter-relação deste órgão com os demais órgãos. Isso é possível observar na iridologia, que é algo já tendo sido visto atualmente, né, principalmente aí com doenças autoimunes relacionadas ao intestino, a origem de doenças que iniciam ou têm uma grande influência do intestino, e a iridologia já usa isso como base desde que foi realmente descoberta e iniciado o seu trabalho, vamos assim dizer. Bom, a iridologia ela é uma ótima ferramenta principalmente para avaliar as relações mente-corpo. Na área da ciência, a gente chama isso de um palavrão, é psiconeuroendocrinoimunologia. Então ela é uma ferramenta que nos ajuda realmente a avaliar todas essas condições mente-corpo. Então eu estou falando do sistema imune, endócrino, o sistema psicológico, o sistema neurológico, ok? Tudo interconectado. E realmente, muitas vezes é necessário exames complementares. E uma outra informação bem importante: diagnóstico é um ato exclusivo médico. Então a iridologia ela pode sim levantar possibilidades, ela pode identificar uma possível disfunção, mas quem pode dar nome nessa disfunção é apenas o médico. Bom, isso não impede de a gente ajudar esse indivíduo que está ali sendo avaliado. A gente pode, por exemplo, tentar modular o terreno biológico, a gente pode usar algo sintomático,
a gente pode encaminhar para um profissional especialista. E normalmente o que acontece também é o contrário, a pessoa já vem com uma patologia e a gente vai ajudá-la nesse processo, com a visão da iridologia, que realmente, eu sou super fã, é uma ferramenta fantástica. Então a gente consegue identificar ali tendências a desequilíbrios hormonais, nutricionais, disfunções metabólicas, disfunções energéticas e de vitalidade com uma assertividade muito grande, inclusive em horários do dia, como que a pessoa tende a manifestar esse grau de vitalidade. Enfim, a iridologia, ela realmente é uma ferramenta fantástica, tá? Atualmente, a gente percebe que a correlação estatística da íris, ela se dá mais com os avós do que com os pais. Então, usando o princípio genético aí, a gente traz alguns sinais hereditários pela íris, ou seja, a gente capta de gerações anteriores tendências. Isso obviamente, já é conhecido. O interessante é afirmar que a iridologia também usa esse mesmo critério. Então, pela íris é possível ver tendências genéticas também, tá bom? Hiperatividade de locais específicos do organismo, isso pode, de repente, nos indicar uma certa inflamação local. Enfim, congestionamentos do sistema linfático, circulatório, disfunções a nível digestório, com um grau de assertividade muito grande. E até alguns sinais que são mais específicos. Por exemplo, ácido úrico, cristais de ácido úrico presente no organismo. Obviamente, novamente, não é possível identificar o nível de ácido úrico no organismo, mas é possível identificar que ali tem uma tendência ao desequilíbrio do metabolismo do ácido úrico. Isso sim. Bom, sistema circulatório, a gente consegue avaliar inúmeras disfunções aí, grau de mucosidade no organismo, se tem a tendência a uma congestão dos seios da face, enfim, realmente é uma ferramenta de apoio terapêutico fantástico. Eu particularmente uso a iridologia como meu principal guia para fazer uma anamnese. E sempre a gente vai cruzar os dados levantados na avaliação da iridologia com as queixas do paciente, com o que realmente faz sentido, com a história desse indivíduo, e aí sim a gente fecha um protocolo terapêutico ali que vai ser aplicado de acordo com a especialidade, com o conhecimento do terapeuta ou do profissional que está fazendo aí a avaliação da iridologia. Tá bom? Eu acho que deu para entender de forma geral o que a iridologia traz, que são inúmeros benefícios e também algumas limitações que ela dispõe. Tá ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço.